bancos privados, né? E aí, acho que foi até alguém que está na sala, ou numa conversa, eu era o mediador dessa sala também, e a gente falou o seguinte: em conversa com os micro e pequenos empresários, apesar de toda essa possibilidade de recuperação, né, de busca de capital, está colocada nas cartas na mesa, que micro e pequeno empresário não deve. Qual micro e pequeno empresário não tem uma dívida ativa? Qual micro e pequeno empresário possui, em toda a sua capacidade, toda o nome totalmente limpo, que é uma das exigências justamente para que eles consigam pegar esse aporte financeiro, né? Então, esse é um dos pontos que me chama a atenção, que eu queria que você comentasse, é justamente esse modelo que foi colocado para a busca de financiamento. Tem até algumas coisas interessantes, com baixos juros, com alguns valores bem significativos, só que os micro e pequenos empresários, de maneira geral, não conseguem ter acesso, né? Porque sim, não tem esse... Tá? Então, tá. Deixa eu falar o segundo, Claro. aí você responde os dois de uma vez. O segundo ponto é o seguinte: o Brasil claramente passa, como dito na sua fala, por uma desindustrialização. E essa desindustrialização ela já vem de algum tempo, não é movida pela Covid-19, certo? Ela vem movida, inclusive, as coisas que acontecem dessa desindustrialização é a incapacidade da nossa indústria de competir com indústrias mundiais, né? A gente não tem condições de competir com indústrias mundiais. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia, a gente não tem investimento em tecnologia que nos suporta para um engrandecimento a ponto de que a gente consiga, pelo menos no médio prazo, reestruturar. Inclusive, mandado até para o próprio professor aqui, né, que vou até fazer aquele link lá, acho que é o momento de fazer aquele link. Pela primeira vez na história da Pintec, que é uma pesquisa do IBGE sobre inovação e desenvolvimento, houve retração nos investimentos das empresas em pesquisa e desenvolvimento como produção do PIB, um dos indicadores mais relevantes da inovação nos países. Ou seja, a gente sabe que a gente tem que se reindustrializar, a gente sabe que a gente tem que se capacitar e voltar a crescer, porque uma indústria forte torna um país forte. Só que a gente anda na contramão, a gente está tirando. Isso aí não é um ciclo vicioso que corre o risco de colocar o país num buraco na área industrial mais profundo ainda? Então, essas duas questões, da micro e pequena empresa e da desindustrialização, como reverter esse ciclo vicioso que está acontecendo aí com cada vez menos pesquisa e desenvolvimento, cada vez menos competitividade, e aí a gente corre aí o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, esses dois Sim. temas aí que eu gostaria de fazer esse link com essa primeira fala sua aí. Vou começar pelo último, voltar para o primeiro e depois voltar para esse segundo de novo, em 3 etapas, portanto. Eu acho que nós estamos numa situação, do ponto de vista da atividade industrial, em que nós temos um grande risco, né, que é sairmos dessa conjuntura, a conjuntura da parada provocada pela pandemia no mundo todo, né, num processo de queda livre da indústria brasileira, certo? Acentuando, na verdade, o processo de queda que já vem a rigor, né, desde 2014 de uma forma muito aceleradíssima, né? Não que a gente viveu isso antes nos anos 90, mas espalhado, não com essa concentração de 3, 4 anos com a que a gente vive agora. Então, a gente tem um grande risco de queda livre e nós temos uma rede de proteção, a nossa rede de proteção, ao contrário de outros países, não é a capacidade financeira do governo nacional, que obviamente tem muitas restrições, no caso nosso, né? Mas a nossa rede de proteção é o nosso mercado interno.
São poucos países que têm um mercado interno de 200 milhões de habitantes, né? E com potencial, se a gente olhar para os países vizinhos da América do Sul, chegar em 300, 350 milhões de habitantes. Então, a nossa rede de proteção é, a rigor, essa, o nosso mercado interno. Mas o nosso mercado interno, ele também foi gravemente abalado, tá certo? Pela elevação abrupta do desemprego nesse mesmo período. A partir de 2014, a nossa taxa de desemprego passa de uma hora para outra de 6% para 12%, 13%, agora vai chegar em 14% e assim por diante, talvez estoure e chegue perto de 20%, é um outro risco que a gente corre. Portanto, a nossa própria rede de proteção está fragilizada, imensamente fragilizada, certo? Inclusive, existe uma contradição conceitual, né? Ou seja, nós temos um processo nos últimos anos de ênfase numa reforma trabalhista que diminui a capacidade de consumo dos trabalhadores e, portanto, da própria população, né? Ou seja, nós estamos matando a nossa própria capacidade de que o consumo das famílias puxasse uma melhor recuperação do produto interno bruto. Eu estou falando isso antes da pandemia, né? Como você mesmo mencionou, nós já tínhamos problemas estruturais anteriores à pandemia e que podem se agravar. Aí eu volto, e portanto nós estamos nessa, vamos dizer, nessa encruzilhada, né? Risco da queda livre ou uma trajetória de retomada que, a meu ver, é absolutamente fundamental. Se nós fôssemos no Uruguai, né, menor do que a zona leste de São Paulo, eu não estaria preocupado com a atividade industrial, eu poderia não estar preocupado, mas nós estamos num país de 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, nós estamos no quinto maior país do planeta, nós não podemos não ter indústria, nós não podemos não ter uma indústria forte, portanto, é fundamental que haja um projeto nacional de retomada. Muito bem, fácil de falar e difícil de fazer. Não estou dizendo que seja fácil de fazer. Vou voltar no seu primeiro, vou agora para o seu primeiro ponto, tá? A questão do acesso a recursos por parte das empresas, especialmente das pequenas empresas. E tudo que você falou é verdade, né? E esse momento deveria ser tratado como um momento especial, certo? Porque é um momento especial. É um momento de você puxar, né, antes que caia todo mundo no buraco, de você puxar e tirar desse buraco, tá certo? E, portanto, as regras convencionais que a empresa deva ter a certidão negativa de débitos totalmente limpa e deva não ter nenhum problema judicial. Isso não poderia acontecer nesse cenário absolutamente emergencial, assim como do ponto de vista das pessoas também, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, vale a mesma coisa. E para micro e pequena, mais ainda, porque, como você bem falou, você tem uma série de problemas, além dos problemas formais, vamos dizer assim, burocráticos, né, das regras do jogo, você poder ter acesso a um determinado valor, que são os problemas do próprio acesso à informação, né? Então, aliás, também por isso eu coloquei agora há pouco, o BNDES anuncia amanhã, não estou dizendo que, não estou aqui fazendo propaganda, né, mas dizendo que finalmente, né, depois de 2 meses praticamente que nós estamos discutindo isso, o BNDES vai lançar uma linha para micro e pequenas empresas amanhã, que tudo indica, né? Adiamente, portanto. Certo? Então, acho que você tem toda a razão de que nós deveríamos trabalhar de uma forma diferente, com acesso a recursos que não obedecessem à mesma lógica que nós temos no ciclo normal da economia. E o que nós estamos fazendo é criando linhas e, eventualmente, alimentando, mas seguindo toda a mesma lógica, né, da parafernália burocrática, da dificuldade de acesso, de que os bancos privados vão operar essas linhas e não vão deixar o dinheiro chegar na ponta, certo? Porque vão querer vender uma outra coisa.
Então, nós temos um grave problema com o sistema financeiro, gravíssimo, né? Na verdade, o sistema financeiro nacional, especialmente os grandes bancos privados, drenam recursos da economia, né? Enquanto o restante da economia real, né, sofre. Então, a gente tem isso também não é de agora, é estrutural, mas tem que ser apontado agora. Então, você tem toda a razão, mas eu vou voltar numa coisa que eu falei na primeira vez em que eu me pronunciei, que do ponto de vista, principalmente das microempresas, certo? Aquelas que têm até 19 trabalhadores, nós não deveríamos estar discutindo crédito, nós deveríamos estar discutindo subvenção, nós deveríamos estar discutindo recurso do Ministério da Economia para as empresas, as microempresas especialmente, e não vai ser devolvido, nem deve ser devolvido, nem precisa ser devolvido. Certo? Como vai fazer isso? Se vai tirar, de onde vai tirar? Se vai emitir moeda, que é uma solução que vários economistas têm dito. Não vou entrar nessa discussão, certo? Eu vou entrar na discussão é que nós teríamos que ter um programa de resgate financeiro das microempresas que não passasse pelo crédito, ou que se passasse pelo crédito, que fosse juro zero, certo? Exemplo. Não faz sentido, no meio de uma emergência, ter juros reais cobrados de microempresa, ou de micro e pequena empresa. Aí eu volto para a tua segunda pergunta, né, que é uma pergunta que leva à discussão estrutural da competitividade, da tecnologia e da inovação. Bom, de um lado, em tese, nós não estamos condenados, né, a ter uma indústria pouco competitiva, embora nós temos uma série de problemas de competitividade, números, né? Levou, inclusive, a essa perda de vigor, perda de musculatura súbita da indústria brasileira, muito rápida, esses 4, 5 anos últimos, e a entrada, né, de uma série de componentes e bens importados, e toda a discussão, por exemplo, sobre conteúdo local virou um palavrão, né, não se pode falar em conteúdo local, aí nós estamos com um déficit de balança comercial na indústria cada vez maior, né, o que não faz o menor sentido para um país do tamanho do Brasil, tem uma indústria complexa, que tem uma indústria diversificada, que foi construída a duras penas desde os anos 1930, especialmente 1950, estamos condenados, né, a não ter competitividade. Nós podemos ter uma estratégia que leve a nossa competitividade. Nós temos várias barreiras, e que os nossos centros de decisão, principais centros de decisão das grandes empresas e dos grandes setores, não está no Brasil. Certo? São empresas transnacionais, cujos centros de decisão estão fora, cujos investimentos estão fora, principalmente em tecnologia, em inovação, num momento em que os países todos vão retomar trajetórias industriais mais nacionalizadas, nós não temos empresas nacionais, né, com raras exceções. Na minha opinião, por sorte, a Embraer continuará sendo uma delas, né, paradoxalmente, porque foi uma mudança súbita no meio do caminho. Nós temos essa barreira e nós temos uma outra barreira que talvez seja menos complicado resolver, é a questão tributária. Porque nosso sistema tributário penaliza a atividade industrial, penaliza a produção, penaliza o trabalho, penaliza o consumo industrial em uma carga tributária proporcionalmente muito maior do que aquilo que deveria corresponder a ela. Sem contar o emaranhado todo de normas e de tributos diferentes de lugar para lugar, de estado para estado. Então, isso, em princípio, seria uma coisa que a gente conseguiria resolver. Aí, entrando na sua discussão sobre inovação, sobre tecnologia e inovação, por que cai a taxa de inovação na última?
A minha resposta é clara, porque não existe um projeto de desenvolvimento do país, certo? Se o projeto de desenvolvimento do país é reforma trabalhista, é reduzir salário, é reduzir os próprios padrões de segurança no trabalho, ou é reforma previdenciária para reduzir os gastos com a previdência, ok, a gente tem que discutir isso, mas gasto com previdência é consumo, certo? Pessoa que está aposentada em Aracaju, em Copiá, Lagarto, São Paulo, São Caetano, ela vai pegar aquele dinheiro e vai consumir. Né? Esse dinheiro é um dinheiro que circula, certo? Então, a meu ver, haveria e há outras soluções relacionadas com todos esses temas e que, no final das contas, se referem ao fato de que nós temos uma economia, tínhamos antes da pandemia, uma economia com uma recuperação muito lenta da última recessão, porque nós não temos investimento privado e porque nós não temos o consumo das famílias puxando. Certo? E isso vai se refletir também, que já antes, né, se a gente for olhar antes, desde que começou a Fintech, a pesquisa de inovação, a gente vinha mais ou menos no patamar dos 30, às vezes mais perto do 40, mas nesse patamar aí, né, vamos dizer, numa réguinha. Agora isso cai, e cai abruptamente, e cai de uma forma significativa. Cai de uma forma significativa justamente pela ausência de um projeto de desenvolvimento. Nós não temos projeto de desenvolvimento. E quando surge uma discussão, que é uma discussão bem precária, vamos combinar, em que aparece um PowerPoint de um programa chamado Pro Brasil com 7 slides e meio mal ajambrados, o Ministério da Economia sai atirando no programa de investimento público que teria como um dos seus objetivos justamente a alavancagem de tomada de emprego, o encadeamento disso com outras demandas, inclusive da própria indústria. Então, é um negócio meio insano, onde aparece até um estudo que investimento público diminui o PIB, uma coisa nunca vista, né, antes na história desse país. Então, é que eu Vou botar o meu microfone aqui. Não, tranquilo. Então, na realidade, fica claro que a gente precisa se reinventar de maneira urgente, né? De uma maneira radical aí, porque a gente está entrando num ciclo vicioso perigoso para a indústria, para o país, para o desenvolvimento, cortando gastos ao invés de injetar formas de consumo, incentivar crescimento. Né? Então, isso não é. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui. Eu vou colocar também no chat, tá? Porque tem gente que não está conseguindo ouvir muito. Segundo a Unido, a adoração de medidas drásticas que minimizem o contágio da Covid-19 depende muito da robustez do sistema de bem-estar social de um país. Ainda segundo a Unido, os impactos na comunidade em países com sistema de assistência social fraco provavelmente serão severos, levando à deterioração das condições de saúde que rapidamente sobrecarregarão o sistema de saúde e levarão à depressão mais severa na economia. Nesse sentido, quais são as principais diferenças entre a resposta dos países desenvolvidos na mitigação dos efeitos da pandemia Covid-19 sobre o setor industrial? Lembrando aqui que a gente já tem um estudo da Universidade Federal de Sergipe, que nas próximas 2 semanas a gente vai já atingir a sobrecarga do sistema de saúde de Sergipe, que vinha bem balanceado, só que Sergipe lidera o crescimento de contágio aí nos últimos 10 dias, com crescimento de aproximadamente 480% nos últimos 10 dias, né? E é uma curva exponencial que está acontecendo, então a gente conseguia vir bem controlado, mas aparentemente esse controle era momentâneo só, né?
Então, há estudos da Universidade Federal do Sergipe, eles dizem Sim. de 8 a 14 dias que a gente vai atingir a sobrecarga do sistema de saúde do etc. Está sendo construído com 150 leitos. Né? Que aí é uma outra conversa, né? Esses hospitais de campanha, né? É uma outra discussão que a gente tem hotéis fechados com estrutura para absorver impactos significativos por custos menores, muitas vezes, mas aí é uma outra discussão que a gente podia deixar mais para frente, mas está sendo construído aqui, a Chaves tem capacidade para 152 leitos, custo, isso aí são dados públicos, tá? R$583 mil por mês, tá? Por período de 6 meses de contrato, ou seja, mais de R$3 mil por mês e em torno de R$120 a diária de um leito, isso só a estrutura, tá? Sem os equipamentos e o que está sendo construído aqui. E aí a gente tem os países desenvolvidos e em desenvolvimento. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças aí. Eu acho que tem uma diferença que diz respeito à capacidade financeira, inclusive, certo? Muito embora a gente sempre tenha, como já mencionei, como vem sendo dito por vários economistas, a emissão de moeda como uma resposta possível e imaginável nessa circunstância. O próprio secretário da Fazenda aqui de São Paulo foi presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, defende essa medida, né, arduamente desde 2 meses atrás, tá certo? Porque toda a questão da inflação não teria um impacto, do contrário, no curto prazo, teria um impacto, na verdade, do resgate. Então, uma capacidade que o Estado brasileiro tem do ponto de vista do comprometimento de recursos, né, vis-à-vis outros países, e aí existem contas mágicas, às vezes já vi conta mágica em jornal de 6, 7% do PIB, tá certo? Mas o nosso PIB é uma coisa, o PIB de um país desenvolvido é outro, portanto, né, acho até que a gente já chegou nesses 7%, só que qual é o problema das nossas respostas, as respostas do governo federal? Elas são respostas que, na verdade, consideram, né, recursos que vão deixar de ser, vão ser antecipados, ou seja, não são recursos novos, recursos que vão ser antecipados, e recursos que vão ser emprestados, que vão voltar, são esses recursos de crédito. Então, você teve o anúncio de 40 bilhões, 40 bilhões do BNDES com bancos públicos para cobrir folha de pagamento, 40 milhões, folha de pagamento de pequenas empresas, e mesmo assim, essa linha de crédito foi pouco acionada. Foi pouco acionada porque as empresas também não querem se comprometer em ter que retornar esse dinheiro lá na frente. Então, tanto que, se você for olhar, todas as medidas em debate são as medidas que dizem respeito a como é que você resolve a questão trabalhista do ponto de vista jurídico, principalmente, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas também jurídico. Então, suspensão, redução, aí redução de salário, etc, etc. Ou seja, não existem soluções criativas, tá certo? Exemplo, vou dar um exemplo. China, né? Relacionados com economia verde, certo? Alemanha, subvenção para um determinado porte de empresas, de novo, a ideia da subvenção. Né? A própria reconversão industrial, que coloquei logo de cara, nós temos, a nossa indústria não é a indústria, certo, de um país pequeno, nossa indústria é uma indústria grande, e a gente tem um movimento de conversão industrial que é pífio, né, que dependeu de iniciativas ou de empresas, iniciativas, diga-se de passagem, muito louváveis, né, então, ou de empresas como Mercedes em São Bernardo, WEG em Santa Catarina, que talvez seja
a iniciativa mais estruturada, seria com uma própria empresa do setor. Aí, na região Nordeste, o governo do Rio Grande do Norte, com as empresas têxteis, né, fazendo conversão de fornecedores para máscaras. Mas se você for olhar no todo, né, hoje tem uma entrevista do governador Flávio Dino no Valor, né, edição do Valor de hoje, uma entrevista de página inteira, e uma das coisas que ele aponta é justamente isso, né? Ele teve que buscar equipamento de proteção na China, atravessando usado de contrabando, né? Essa coisa. Mas ele aponta, não existe coordenação do governo federal para a reconversão industrial. Aliás, não existe coordenação do governo federal no enfrentamento à pandemia. Pelo contrário, o governo federal, como ele atrapalha, a rigor, atrapalhado toda a lógica de enfrentamento que deveria ser conduzida pelo Ministério da Saúde. Mas, suposto que nós não temos uma estratégia nacional de reconversão que pudesse, por exemplo, equipar os hospitais de campanha em todos os lugares, nós temos que ter estratégias estaduais ou nós temos que ter estratégias regionais, pegar os consórcios interestaduais, como o próprio consórcio Nordeste, o consórcio Brasil Central, certo? O consórcio da Amazônia, o consórcio dos estados do Sul e Sudeste, e trabalhar com a questão do enfrentamento, inclusive do ponto de vista industrial, de forma coordenada pelos estados, e, se possível, pelos estados integrados. Aí eu esqueci de falar uma coisa que eu acho importante falar agora. Existe atividade industrial que pode e deve ficar parada enquanto a gente não chega no que são aquelas, vamos dizer, não essenciais no sentido estrito da palavra e tudo mais do termo. Agora, existem algumas atividades industriais que necessariamente têm que funcionar. Quais são elas? Equipamentos médicos, obviamente. Equipamentos de proteção das equipes de saúde, obviamente. Alimentos e bebidas, obviamente. Medicamentos, obviamente. Então, você tem que ter uma equação segurança do trabalho a essas equipes dessas atividades industriais e, inclusive, uma equação de logística, né? Para que os insumos cheguem nesses lugares, para que elas consigam também colocar os seus produtos nas estradas, entregar os seus produtos aonde eles precisam ser entregues, tá certo? E, portanto, desde o início, na verdade, essas são indústrias que não deveriam ter parado, certo? Se pararam, né? Algumas não pararam, certo? Assim como hoje nós estamos discutindo o retorno à atividade econômica, industrial, provavelmente antes do tempo. Uma parte considerável de atividades industriais vão correr um sério risco de contaminação por conta do contato entre as pessoas. Então, recentemente, o próprio Ford, nos Estados Unidos ou na Europa, afirmou, bom, eu não quero voltar antes do tempo, né, porque se eu volto antes do tempo, eu estou correndo um risco, né, que é um risco incalculável e incontrolável de perder pessoas extremamente valiosas da sua própria equipe, tá certo? Que poderiam ter sido preservadas ou podem ter sido preservadas. Então, essa coisa voltando aqui ao ponto, né, ou seja, nós temos uma diferença de capacidade financeira, teoricamente, do governo nacional dar conta de apoiar as empresas, mas nós podemos ter soluções mais criativas, mais ousadas, tá certo? É um momento único, nós não vamos provavelmente viver um outro momento desse tipo, espero, né, pelo menos, tão cedo, e esse momento requer soluções que não são as soluções clássicas, convencionais, quando normalmente, corriqueiramente. Então, acho que esse é o principal ponto que eu queria colocar em relação a essa principal diferença, e
voltar num outro tema, você mencionou bancos públicos, acho que a própria resposta do BNDES em relação a isso tem sido uma resposta tímida diante do tamanho que tem o banco, né, diante do caixa que ainda tem o banco, certo? Então, quando o BNDES lança uma linha emergencial para ampliar a oferta de produtos de saúde de 20 bilhões ou milhões, agora já não lembro mais, mas é um número muito pequeno diante do tamanho que a gente tem da necessidade para a economia circular, 20 milhões é praticamente muito pequeno para esse tamanho. Ou o programa da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui em São Paulo, altamente louvável, tá certo? Mas que vai levar tempo para amadurecer, né? Do ponto de vista de conversão e de oferta. Então, é importante, mas deveria ter uma coisa muito mais acelerada e rápida para reconversão. Recursos para reconversão. E no caso da região Nordeste, o papel do Banco do Nordeste do Brasil, certo? O que pode fazer o Banco do Nordeste do Brasil do ponto de vista da atividade industrial, diferentemente do que ele já faz? Eu não quero que ele responda, não, nós já fazemos isso, aquilo. Tudo bem, isso aí já faz. Mas diferente, nesse momento de emergência, o que pode fazer? Acho que a gente tem ainda alguns do BNB, como é o caso do Banco de Minas Gerais, do Banco do Espírito Santo, que podem ter um papel importante nisso. Claro, aí você falou do reinventando, né? E o reinventando, às vezes é reinventando mesmo, é criando coisas novas. Às vezes é voltando, né, em coisas que foram abandonadas de uma forma inconsequente, como é a discussão do próprio conteúdo local. Então, quando a gente fala reinventando, eu falei 3 vertentes do que eu considero que deva orientar a ideia de uma nova indústria brasileira. Uma delas é uma coisa que não é nova, é conteúdo local, é prioridade para a indústria nacional. Claro, com cobrança de qualidade e tudo mais. As outras, uma onda muito forte de economia verde, de mudança climática, ainda está muito forte numa onda de encadear a indústria com investimento em infraestrutura. Certo? Acho que isso seriam puxadores, né, de uma retomada do dinamismo industrial no Brasil de uma forma geral. E aí, no caso do Nordeste, eu acho que é importante destacar as principais cadeias também industriais do Nordeste, né, que podem ter um papel relevante agora, né, no momento, durante a crise e depois. Então, a gente está falando de alimentos, especialmente no caso nordestino, extremamente forte, e nós estamos falando de alimentos para 200 milhões de habitantes, de novo. Nós estamos falando de vestuário, extremamente importante, para além, muito além da reconversão. Então, nós não podemos, a gente tem que também, do ponto de vista, vamos dizer, conceitual, defender muito a ideia da presença da indústria, né, defender os arranjos produtivos nordestinos, os arranjos produtivos nordestinos, ter políticas para isso. E se não temos política nacional, que tenhamos políticas estaduais ou políticas regionais. Eu agradeço aqui as dicas de leitura do Michael no chat público. Ele colocou três leituras interessantes aqui, né? Que está colaborando aqui. Uma delas sobre justamente a questão da alimentação, né? Da indústria de alimentação brasileira é a indústria de alimentos e bebidas. 20% da nossa indústria é alimentos e bebidas, certo? Ela é estratégica não só para o Brasil, mas para outros países também. Perfeito. Então, na realidade, eu vejo fomentando aí o que foi dito, essa falta de estrutura de fomento a nível federal, municipal. Porque aqui a gente chega em arranjos produtivos locais e você vê o desamparo que esses pequenos produtores
sofrem, muitas vezes, do próprio governo local, né? Talvez por incapacidade, talvez por... A gente não entende. Então, a gente tem uma equipe que a gente gosta de fazer capacitação justamente em arranjos produtivos, né? Fomos onde flores, fomos de frutas cítricas em alguns aqui da região, né? A professora Thaís também participa bastante, e a gente consegue verificar, muitas vezes, essa falta de estrutura, essa falta ela é orgânica, ela é de cima para baixo e atinge diretamente. Então, muitas vezes, os produtivos locais, eles se envolvem não para uma competição, como diz a professora Rosângela, eles se envolvem para uma tentativa de sobrevivência a qualquer custo, né? E não para desenvolvimento, né? Então, aí a gente perde um pouquinho justamente esse... Eu não tenho tempo de pensar em desenvolver, eu preciso pensar na minha janta de hoje. Eu não tenho tempo de pensar em como eu vou planejar para ser maior daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Eu tenho que planejar como que eu vou extrair capital para pagar a janta de hoje. Então, essa é a realidade, infelizmente, é a realidade desses arranjos produtivos. E aí, mais uma vez, né? Você dando mesmo esses empréstimos, apesar dessa dificuldade, eles têm um problema de depois, eles já têm essa dificuldade de pagar os custos reais deles naquele momento, nesse momento, antes da pandemia, né? Se eles pegarem um empréstimo, eles vão ter que pagar o custo com uma situação econômica mais fraca do que o normal, e além disso, vai ter que pagar ainda esses valores que foram emprestados, juros, etc. Sim. Então fica, exatamente, Marco, é feito bola de neve, aí pega um empréstimo para pagar outro, pega um para pagar o outro, e acaba virando, né, perdendo posses, perdendo patrimônio da empresa, né, rompendo com um possível ciclo de desenvolvimento. Aí rompe a empresa, esse ciclo, e infelizmente a gente fica numa situação, justamente, eu vejo que por essa falta de planejamento, de desenvolvimento. Os governantes preferem fazer uma ponte e colocar o nome do que investir em educação. Pelo contrário, né? A gente está desinvestindo. A gente tem, até não gosto de entrar no aspecto político aqui, mas a gente tem um ministro da educação que quer tirar o pobre da universidade, né? Então a gente tem uma série de situações aí que vão de encontro às possibilidades de sairmos da lama, né? Então parece que ao invés de jogar uma corda, o cara joga uma pedra para você afundar. Sim, então isso a nível local, a gente fala, se você vai eles são muito capazes, esses produtores, eles têm uma capacidade de produção, um afinco, uma gana, eles têm condições, eles têm conhecimento até. A gente foi recentemente de flores artesanais, aqui no interior de Sergipe, e você vê o que os caras produzem com o pouco que eles têm, né, com a pouca condição que eles têm, eles fazem mágica ali, dá para falar isso, né? Sim. Mas, infelizmente, eles têm essa dificuldade eles ficam naquele mundo de tentar sobreviver o hoje só. Essa é a luta deles. Não é uma luta estrutural de planejamento a médio prazo. O que a gente vai fazer? Onde a gente quer chegar? Vamos crescer como empresa, vamos crescer como conjunto de empresas, como local, vamos desenvolver nossa cidade, nosso estado, nosso país. Não tem tempo de imaginar isso e não tem esse aporte necessário para isso, infelizmente. Então, é uma coisa que é muito triste, né? E que a gente vê que o ciclo é muito mais um ciclo vicioso do que um ciclo virtuoso, essa realidade nossa, né? Esse é um grande problema. Mas eu penso, Marcos, que a gente tem também um momento propício e necessário de atacar esse tema, certo? É o tema da capacitação empresarial, né? É o tema da capacitação gerencial, o tema da capacitação tecnológica,
Acho que a universidade, como vocês têm feito aí, você conhece bem esse tema, estudou isso também na sua trajetória, a universidade tem um papel importante nisso, né? Até também de convencimento dos próprios governos. Eu acho que nós vivemos um período, né, que foi esse período até 2013, comecinho de 2014, em que a nossa economia cresceu de uma forma muito significativa, a indústria cresceu, a indústria quase dobrou de tamanho, né, do ponto de vista de número de empregos, etc., etc., e isso foi revertido muito bruscamente, né? E, portanto, a gente não teve, vamos dizer, a condição, acho que, de preparar, né, uma rede de amparo a esses arranjos e as empresas, principalmente de pequeno porte, mas é absolutamente fundamental que isso esteja no radar, né, governos estaduais, principalmente, os governos locais, às vezes, sim, de capitais. Eu penso, eu sou otimista, né, e gosto de ser otimista, mas enfim, mas eu penso que a gente tem, com a figura, eu espero estar certo, né, eu acho que a figura muito recente dos consórcios interestaduais, né, pode ter um papel muito importante nisso, e eu vejo isso desde o consórcio criado pelos governadores dos estados do Centro-Oeste, lá em 2015, 2016, com uma visão de futuro muito clara, uma visão de planejamento muito clara, uma visão de estratégia muito clara. A minha impressão é que a perspectiva dos governadores do Nordeste é a mesma. Mais recentemente, e provocado por essa crise, a crise dos estados, né, das dívidas estaduais, que também é estrutural, os próprios, todos os estados do Sul e Sudeste também unificaram algumas bandeiras, mas eu acho que essa bandeira, a bandeira do tecido econômico, a bandeira do fortalecimento do tecido econômico, precisa ser uma bandeira geral, né? É uma bandeira de todo mundo, uma bandeira de todos os governadores das principais cidades industriais. Se você pegar, né, o efeito da crise industrial desde 2014, certo? Pegar os dados da Raiz-Caged, infelizmente não temos mais, né? De passagem, ou seja, desde o começo do ano não existe dado do Caged. Portanto, a gente está navegando sem bússola, né, nesse campo. Se a gente pegar os dados Raiz-Caged, nesse período 10, 14 e 18, nós vamos ver que a gente teve uma aceleração que continuou até 14 nas grandes cidades industriais do país, 100, 200, 300 maiores cidades industriais do país, e depois a gente tem um impacto gigantesco do ponto de vista de empregos perdidos, receita perdida, né, na verdade, renda industrial gerada perdida, PIB industrial perdido, e, portanto, a arrecadação municipal perdida. Portanto, uma boa parte da crise fiscal dos municípios e dos estados também diz respeito à crise industrial, ou diz respeito à crise industrial, que é a atividade econômica dinâmica. A gente fala assim, porque o Brasil, no setor de serviços, emprega mais, sim, mas ele emprega mais porque a gente tinha uma indústria muito forte, né? Então, enfim, mas eu atropelei aí a sua pergunta, eu acho. Tranquilo. William, eu vou deixar a sua pergunta para o final. Eu vou colocar uma nova pergunta aqui para o professor, conforme o texto, e aí, William, eu passo a sua no final, tá? Não vai passar batida, não. Seria o caso das empresas repensarem os seus modelos de negócio, tendo em vista a escassez de suprimentos no exterior, levando ao possível aumento na compra de insumos de empresas locais ou regionais, e a necessidade das empresas identificarem novas alternativas para a organização de redes globais de produção,
a necessidade de reestruturação produtiva orientada para inovação em processos, a fim de atender novas formas de organização da produção, por exemplo, rumo à manufatura, e C, manufatura 4.0, e C, as mudanças comportamentais e no padrão de consumo decorrente do período de isolamento social e das novas perspectivas de vida, devendo as empresas identificarem rapidamente as necessidades emergentes do mercado e as mudanças do comportamento do consumidor. Eu acho que aí já vai responder parcialmente ou até totalmente a pergunta de William, que ele fala sobre a indústria, o gargalo, o problema fica focado na indústria que possui alta nos pedidos, falha de gerenciamento da linha de produção. Então, acho que entra aí um pouquinho na linha do que o William acabou de perguntar também, né? Então, a ideia é o que vai acontecer, o que a gente tem que repensar daqui para frente, essa indústria, porque as coisas vão ser diferentes. Eu acho que isso a gente já tem, acho que a única coisa que a gente sabe é isso, né? Que as coisas vão ser diferentes. Então, seria um momento de repensar, reestruturar, e como fazer isso? De que forma? A gente teria que ter pessoas diferentes pensando nessa forma. Quem são essas pessoas? Onde buscar essas pessoas? Então, acho que essa discussão sobre repensar estratégias e repensar modelos de negócio, ela também é uma discussão que vai ter que ser feita de uma forma meio heterogênea, certo? Dependendo do porte, de grande porte, né? Está na ponta de uma cadeia de valor, na ponta de uma cadeia de produtivo e que tem a sua estratégia de fato, né? Ou seja, ela define rumos, define tendências, ou ela consegue manejar isso, tem mais acesso à informação, tem mais capacidade, inclusive, de lobby, no sentido, não no sentido negativo, né? No sentido positivo de discussão junto a governos em escala internacional. Então, nós estamos falando daquelas empresas que estão nas pontas das cadeias e que vão efetivamente pensar estratégias e trajetórias diferenciadas, e todas as demais, os fornecedores dessas principais, os fornecedores dos fornecedores e assim sucessivamente, vão mais ou menos ter que se adaptar, certo? É claro que aquela indústria, a gente tem indústrias familiares, vamos dizer assim, principalmente no setor de alimentos, às vezes no setor do vestuário, às vezes no setor de móveis, né? Setor de móveis e de materiais de construção, de uma forma geral, que faz uma ponte direta com o consumidor, e esse tipo de indústria consegue também entender, enxergar tendências diferentes. Então, um clássico exemplo, né, da comida congelada para famílias muito pequenas, para famílias muito grandes e tudo mais. A gente pode aplicar, em alguns casos, para indústrias de mercado consumidor, né, que dialoga diretamente, ela não está dentro de uma cadeia longa. Então, sempre é bom, né? E às vezes, uma das coisas que me ocorre é que talvez seja bom que as empresas estejam pensando, né, além do passo que é o ficar de pé, né, ou seja, veio o tsunami, certo? Tenho que, primeiro, resgatar quem está embaixo d'água, aí é a reconversão industrial. Eu tenho que ficar de pé, aí é a sustentação da minha indústria. E eu tenho que retomar a atividade, seria interessante que eu pensasse no retomar a atividade um degrau em cima do que eu estou. Né? Se eu puder ir adiante, se eu puder melhorar a minha posição dentro da cadeia em que eu estou, dentro do contexto em que eu estou, além de defender a posição que eu tinha, que eu tenho que defender, claro, tenho que defender. Agora, como é que eu faço isso, né? Você falou assim, bom, o que guia isso, certo? Acho que transversais. Tá? Por exemplo, eficiência energética é uma coisa transversal. Né? Insumos, certo? Materiais é uma coisa transversal. Estudar materiais diferentes, em estudar formas de
reduzir o meu consumo de energia, melhorar o consumo de equipamentos que eu faço, se eu fizer equipamentos, tá certo? Olhar de alimentos, assim sucessivamente, e aí eu tô olhando também para inovação, que às vezes vai ser uma coisa muito simples do ponto de vista daquela empresa, mas vai ser diferente para ela e é sempre bom. Né? A questão é como é que eu financio isso, certo? Quem é que financia, como financia. Então, primeiro, na minha concepção, quem financia isso é o nosso mercado interno. Né? Mercado interno de 200 milhões de consumidores. Vai principalmente ter a condição de financiar uma escalada, uma retomada de produção das pequenas empresas, porque não vai ser, a menos que eu esteja completamente enganado, a gente não vai ter uma reversão dessa tendência de linhas convencionais de crédito e barreiras jurídicas e institucionais gigantescas para acesso a crédito de microempresas. Deveríamos ter, mas eu não estou sonhando com isso. Então, o que eu estou sonhando é que a gente tenha uma capacidade de que o mercado interno, o consumo das famílias consiga, né, ser um dos reversores dessa trajetória de queda livre, ou de tendência de queda livre. O outro é que haja investimento do setor privado, haja investimento do setor público, puxando aqueles que são os principais segmentos, e a partir daí puxando os segmentos menores abaixo deles. E para isso a gente precisa ter projeto de desenvolvimento. Para isso a gente precisa ter projeto de desenvolvimento do país. Para isso a gente precisa ter projeto de desenvolvimento do estado de Sergipe, do estado de São Paulo. Porque vamos combinar o seguinte, se a gente olhar para São Paulo, também não existe, tá certo? Um projeto de desenvolvimento econômico que possa ser tratado e ser chamado desse nome. Né? Então, não é um privilégio, digamos assim, dos pequenos estados da federação, que não haja nesse momento um rumo, né, de desenvolvimento estratégico, com raras exceções, né? Se a gente olhar aquilo que Santa Catarina fez, certo? Não o atual governo de Santa Catarina, né? Está indo por um caminho equivocado, inclusive, mas os governos anteriores de Santa Catarina, fazendo um planejamento de longo prazo, certo? Santa Catarina se tornou o terceiro maior estado industrial do Brasil, sobreviveu à crise de 14 e 18, saiu maior na crise, certo? Por quê? Porque tem diversificação industrial. Todas as regiões do estado produzem alguma coisa significativa, que é uma coisa diferente de região para região. Florianópolis é um polo de software, além de turismo, né? Chapecó de aves, Joinville, setor de equipamentos e máquinas, e assim sucessivamente. Então, portanto, houve um projeto e uma trajetória de desenvolvimento, e há uma projeção para 2030, inclusive já desenvolvida, publicada, assim como o governo do estado do Ceará está, nesse momento, fazendo um planejamento para 2050, que começou já há um ano, salvo engano, um ano e meio, salvo engano, dando sequência a uma trajetória que já vem lá dos anos 80, que transformou o estado do Ceará, certo? Portanto, há espaço para projetos estaduais ou mesmo para projetos regionais. Se você olha o plano estratégico, a visão estratégica do consórcio Brasil Central, você enxerga, né, um começo, meio e fim, e você enxerga onde que eles estão querendo se posicionar daqui a 10 anos. Certo? Então, existe espaço também, mesmo na ausência, infelizmente, do governo federal, de uma estratégia federal, existe espaço para estratégias. Claro que você tem que superar uma série de barreiras, e muitas vezes superar, inclusive, ondas contrárias que são lançadas, mas eu acho que nós temos, em alguns estados, né, mesmo financeira para tocar estratégias próprias, e na aglutinação de regiões também, massa crítica, massa de pessoas
massa de projetos, em condição de também desenhar estratégias. E aí, as estratégias individuais ou as estratégias setoriais, elas vão ter que se combinar com essa questão de uma macroestratégia. Por isso que eu digo, eu olho sempre para esses dois vetores de futuro. O vetor da chamada economia verde, né? Mesmo que eu não goste da cor verde, mas eu considero economia verde, né? E o vetor estratégico do nosso déficit de infraestrutura, certo? Porque eles vão puxar bens físicos, bens industrializados, certo? A ideia de uma nova economia, né, que circula só nesse circuito virtual, né, do home office e tudo mais, a gente está vendo que não se sustenta, né? A gente está vendo que precisa ter indústrias que vão funcionar mesmo na parada geral de todo mundo fica vivo, mas algumas indústrias têm que operar, algumas atividades comerciais têm que operar, algumas atividades de serviço têm que operar, enquanto todo mundo se salva, né, no período de alta da disseminação. Isso que é isso, esse reinventar da reconversão, pegar a partir dela em primeiro lugar, você tem, de novo, iniciativas muito louváveis, né, de grandes empresas e que vão dar conta disso, né? Então, quando a gente está falando de WEG em Santa Catarina, da Mercedes-Benz em São Bernardo, ou das montadoras quaisquer em qualquer lugar do planeta, né? A gente está falando de uma coisa, elas vão ter capacidade técnica, tá certo? Rapidamente, eu paro de fazer embreagem e começo a fazer respirador, certo? Demorar uma semana, mas vai fazer. Desde que os insumos cheguem, certo? Porque tem uma série de insumos que tem que chegar. Uma parte desses insumos são importados. Então, você também tem de novo, a questão do conteúdo local está envolvido, porque você pode, o melhor projeto de respirador que custa R$1.000, R$2.000, R$3.000. Ah, mas não tem insumo que é importado. Aí morreu o projeto, né? Então, você tem uma questão de insumo, oferta dos insumos de uma forma geral, né? Você tem uma questão da logística, né? Eu tenho que ter garantia de que, por exemplo, eu estou fazendo equipamento médico, o governo do estado de Sergipe, né, chegar no hospital X, e esse pedido vai conseguir passar pela estrada, ele tem que passar, e vai chegar no seu destino e não vai ser confiscado, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, ou pelo governo norte-americano, ou por um OVNI, ou o que quer que seja, que está acontecendo isso, né, internacionalmente, e mesmo nacionalmente, né, tem essa condição de fazer isso, entre outras coisas. Mas, enfim, por uma outra coisa é pegar o fornecedor ou a fornecedora que está lá no interior do Rio Grande do Norte, certo? A Hering ou da Riachuelo, acho que é Riachuelo, e ensinar essa costureira a fazer máquina de tecido, tá certo? Então, você vai ter uma dificuldade maior nessa reconversão, vai ter que bancar os recursos materiais, eventualmente adiantar capital para que ela possa produzir aquilo, e vai ter que ter uma questão de controle muito maior, inclusive das próprias condições de higiene em que isso é produzido, etc, etc. Então, de novo, existe uma heterogeneidade também nessas iniciativas e nos desafios que essas iniciativas colocam. O nosso problema é que a gente não tem isso como uma política de Estado, uma política de governo. Não temos um programa de reconversão industrial que foi lançado em março, porque a gente percebeu, ou em fevereiro, ou em janeiro, porque haveria uma onda, então vamos lá, todo mundo vira sua chavinha, você está fazendo copo, né? O meu copo aqui, estou fazendo copo, você vai parar de fazer copo, vai fazer respirador, ou vai fazer cama de UTI, certo? Ninguém falou isso, ninguém coordenou isso. Então, as iniciativas são pontuais, né? E os desafios vão ser desafios
pontuais. Agora, vou mudar de tema. Vamos pegar as indústrias de alimentos que precisam continuar operando. Então, essas indústrias de alimentos que precisam continuar operando, elas vão ter que ter padrão de segurança mais rigoroso, elas vão ter que operar com programas de produção, talvez um pouco reduzidos em relação à sua capacidade, porque vão ter que também eventualmente reduzidas, vão ter que transformar um turno em 2 ou 2 turnos em 3, vão ter que fazer os trabalhadores chegar nas fábricas e voltar para casa em segurança, vão ter que, dos seus próprios fornecedores e clientes específicos, aí você tem que ter, de novo, uma coordenação com quem? Seja com a Secretaria de Transportes do município, onde está essa empresa, seja com o governo. E, portanto, você tem uma equação que não é aquela equação do dia a dia que a gente tinha antes da parada, mas é combinada diferente entre todos os atores governamentais, empresariais, sindicais, universidades, enfim, todos os que eventualmente estejam envolvidos, né? Então, você tem uma universidade desenvolvendo protótipo de respirador, ele vai ter que ser fabricado em algum lugar, né? Onde vai ser fabricado. Agora, outra coisa, quem é que vai comprar? Certo? Eu não posso sair fazendo coisas que eu acho na minha cabeça que vão precisar e depois ninguém compra. Você tem que ter financiamento público, tem que ter compra pública. Quem compra é o SUS, tá certo? Vai para o SUS, depois distribui, né? Então tem que ter uma equação toda diferente, seja para a reconversão, para as iniciativas de reconversão, seja para as indústrias essenciais, que não são muitas, né? São poucas, na minha concepção, mas elas têm que continuar operando, às vezes, 24 horas por dia. E, por fim, a história, eu esqueci na reinvenção, você mencionou a lógica da indústria 4.0 e tudo mais. De novo, acho que isso é heterogêneo. Existe empresa, por exemplo, em Sergipe, aqui em São Paulo, nós temos que levar para o 2.0 ou para o 3.0, certo? E existe uma ponta, sim, que a gente leva para o 4.0, mas não é todo mundo, né? Algumas que a gente vai ter que ter um trabalho muito quase beabá de gestão, de chão de fábrica, de melhoria de processos, para entrar numa lógica que ela possa fornecer para o fornecedor do fornecedor do fornecedor, não é 4.0, isso é 2.0, né? Só que ela hoje é 0.8, então já vai ser significativo o avanço, né? Então, quando a gente fala de conteúdo local, rindo, seja o caso de priorizar, por exemplo, segmentos de média tecnologia, não os segmentos de alta tecnologia. E com certeza nos de alta tecnologia nós vamos ter problema de competitividade maior do que nos de média ou de média baixa. Então vamos recuperar os segmentos de média que a gente acha que a gente vamos a partir deles reengatar tudo de novo, né? Com uma nova lógica, não é essa mesma lógica de sempre. Vamos olhar a mudança climática, vamos olhar para a infraestrutura e vamos conectar a indústria nisso. Na realidade, eu ia fazer uma última pergunta que eu tinha aqui programada, que era justamente acerca, mas acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Então, que era acerca das políticas que vêm sendo adotadas, as políticas públicas em maneira esse papel, né, para fomentar a indústria, mas isso acho que a gente já falou bastante, né? O Maxwell perguntou para o papel central na recuperação econômica do Brasil. Vou falar por mim, tá, Maxwell? A indústria tem papel fundamental para a recuperação econômica pós-pandemia ou pós qualquer momento da era histórica mundial contemporânea. Então, a indústria
sem sombra de dúvida. A gente tem que sair do patamar de consumidores de tecnologia para, pelo menos, nem que a gente não exporte a tecnologia no primeiro momento, mas que, pelo menos que a gente desenvolva, tá? Eu vou até comentar, onde o professor foi meu orientador de doutorado, eu vou até trazer uma historiazinha bem rápida, porque a gente já está até avançando no tempo aqui. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu fiz uma entrevista com o pessoal da Vale Soluções de Energia de São José dos Campos, tá? E eu perguntei para ele o que ele achava do fomento à inovação, como acontecia esse fomento à inovação. E ele falou para mim o seguinte, eu até falo para meus alunos essa história aí, ele falou para mim uma coisa que marcou, isso já faz algum tempo e marcou. Ele falou para mim assim, existe um sistema de navegação, fora o GPS, quando o GPS falha, que é um sistema de navegação de localização, tá? Que navios, até aviões utilizam, que ele tem uma precisão lá de 5 ou 6 quilômetros em termos de localização. E ele utiliza o magnetismo da Terra para essa localização. Então, ele é um sensor mecânico, eu não sei o nome, ele é um equipamento mecânico que ele gira alta rotação e, com base no magnetismo da Terra, ele posiciona, vamos supor que o GPS falhou, o navio não fica à deriva no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico. Isso foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, esse desenvolvimento, né? E aí eu perguntei, ele falou assim, trazendo esse exemplo sobre inovação no Brasil. E ele falou assim, Estados Unidos e Alemanha iniciaram um projeto de desenvolvimento de um equipamento similar, só que óptico. Porque o mecânico tem um equipamento óptico muito mais preciso, muito mais evoluído, muito mais avançado. E esse rapaz, que era da Vale de Soluções de Energia, fez um projeto para que, em parceria com os Estados Unidos e a Alemanha, desenvolvêssemos, nós, Brasil, desenvolvêssemos esse equipamento, né? Esse equipamento que era muito mais avançado. E a resposta de um órgão de fomento à inovação para ele foi: se a gente não tem desenvolvido nenhum mecânico, o que você está querendo se meter no óptico? Certo? Ou seja, a gente tem que sempre correr atrás, a gente não pode estar na crista da onda, somos países subdesenvolvidos. Então, é uma coisa que me marcou, ele falou assim, o bonde passou, não adianta você querer pular pela janela, você tem que esperar o próximo. Se você não entrar no próximo, ele vai ter esse lance de cultura, de cópia e utilização do que os outros desenvolvem. Temos que entender que isso, para um país, não é bom, né? A gente tem que ter uma pesquisa e desenvolvimento forte no país, não só replicadores ou consumidores de tecnologia. Sim, a indústria, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que o Luciano vai concordar, a indústria tem um papel fundamental para a recuperação do país pós-pandemia, ou mesmo para desenvolvimento de um país, mesmo fora do momento de pandemia. Né? Sim, sim, eu concordo plenamente contigo. De novo, acho que eu falei já mais de uma vez, ou seja, nós não temos como pensar uma saída ou pensar uma trajetória vir que a indústria desenvolva um papel expressivo. Na verdade, a trajetória virtuosa que o Brasil atravessou no século XX é marcada pela industrialização, assim como outros países também, né? Se a gente olhar a trajetória dos países que fizeram passagens importantes, como Coreia do Sul, o próprio Japão, depois da Segunda Guerra, né? Uma base industrial anterior, mas que foi destruída, os países centrais da Europa. Enfim, você tem uma trajetória importante que, num país com a nossa dimensão, é impossível não pensar. A gente tem toda a questão dos complexos petroquímicos, como infraestrutura industrial, inclusive, a gente tem a questão
nós construímos uma indústria muito diversificada, complexa, né, e cujo, entre outros, né, mas foi esse de não conseguir acompanhar, né, a crista da onda que o professor Marcos colocou, navegar na crista da onda, e a meu ver isso tem muita relação com a questão dos centros de decisão empresarial fora do país e com a nossa própria falta de projeto mais ousado, né, em relação a esse tema. Então, a indústria é fundamental, a indústria vai puxar tudo, se a gente for olhar, né, para os dados mais recentes desses últimos anos todos, a gente vai chegar à conclusão clara de que nossa perda de potencial econômico se deve primordialmente à fragilização da atividade industrial e à ausência da sua recuperação no período mais recente. A indústria, para mim, ela é central, ela vai continuar sendo central. Se vocês olharem, né, gira ao seu redor, tem uma série de artefatos físicos. Nós não substituímos todo mundo físico que a gente construiu, nem vamos substituir. Nós não vamos começar a sentar em cadeira invisível e apoiar computador em mesa invisível e não ter suporte para beber água e assim sucessivamente. Então, nós vamos com cada vez menos gente, mas é isso que vai puxar o dinamismo da economia de uma forma geral. Pode ser que haja uma alteração nisso, mas, enfim, nós vamos continuar precisando de indústria e não dá para pensar que o Brasil vai ser importador de produtos industrializados. Isso podia valer no começo do século XX, certo? Onde a gente tinha 80% da população vivendo no campo e 20% na cidade, comprando banha de porco para cozinhar. Não é mais o Brasil esse. Nós temos 85% da população em área urbana, com um padrão de consumo de área urbana, de produtos industrializados, portanto. Claro que a gente tem que pensar essa questão do padrão de consumo, que tipo de produto a gente está consumindo e tudo mais. Isso deve ser um outro drive. A inovação, a Adriana falou aqui de diversificação, acho que diversificação é uma coisa sempre importante. Agora, diversificação depende muito também da capacidade que uma empresa individual tenha. Se a gente for olhar do ponto de vista nacional, Brasil, a nossa indústria é diversificada. Nós temos uma indústria, uma indústria diversificada, mas com baixa presença nossa em produtos de alta tecnologia, uma predominante presença em produtos de baixa e média complexidade, tá certo? A gente vai ter que fazer uma trajetória longa, muito longa, né, de 50, 60, mudar esse patamar. Né? Acho que isso é um caminho que precisa ser criado, a diversificar. Agora, quando a gente fala de diversificar a produção, se a gente olhar para um estado, né, que é muito dependente de um determinado produto ou de uma determinada empresa, ou uma cidade, é uma estratégia muito importante, né, diversificar a produção. Ou se eu tenho uma empresa que vai se tornar obsoleto, como aconteceu com os carburadores, né, ou como aconteceu, para a gente ficar fora, aconteceram, preciso olhar as tendências de futuro daquele produto. Se eu só faço uma coisa, se eu só faço copo, né, eu tenho que ter segurança que vai ter muita gente querendo beber, certo? Porque se não tiver, eu não vou fazer copo, vou fazer outra coisa. E aí vão existir cada vez mais restrições a determinados materiais e determinados produtos de consumo, certo? A gente vai precisar olhar para isso. Então, a diversificação vai depender
muito da capacidade e, de novo, do contexto em que a gente está falando, se é um contexto nacional, local ou empresarial, né? E a outra coisa, a questão da inovação, sempre, né? Ou seja, sempre a gente, da reinvenção, sempre eu preciso produzir um pouco o oposto do que o Marcos colocou, o professor Marcos colocou. Eu fabrico hoje para comprar o material de amanhã, né? Infelizmente, é a realidade de uma boa parte das nossas pequenas empresas. Mas eu preciso fabricar hoje, já pensando, né, daqui a 5 anos, o que eu vou estar fazendo. Eu não posso transformar a minha fábrica de uma hora para outra, eu tenho que ir transformando, né, à medida que o meu plano de negócios vai também se alterando ao longo do tempo. De novo, nas médias e nas grandes empresas do que nas pequenas. As pequenas, e por isso as pequenas vão depender muito, né, de órgãos de fomento, do tipo, não digo que seja, né, mas do tipo, aquilo que se propõe o SEBRAE, mesmo das universidades, né, levem informação e tudo mais. E eu coloquei aqui um lembretezinho, né, porque curiosamente entre aspas, né, porque demorou, na verdade, essa foi uma ideia do professor Glauco Arbix quando foi presidente da FINEP, né? Vamos criar uma Embrapa da indústria. Se modernizou muito em cima de ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do Estado, né, do Estado brasileiro, através da Embrapa. Então, o argumento do Glauco, a meu ver, correto, vamos criar, né, do governo federal esteja olhando para a indústria no futuro, certo? E aí surge a Embrapi, né? Surge a Embrapi com uma característica diferente também do que a Embrapa, do que foi a construção da Embrapa com as suas unidades físicas, unidades laboratoriais e tudo mais, às vezes dedicadas a um determinado produto naquela região que é o produto principal, tipo laranja ou tipo abacaxi ou o que seja. A Embrapi opera com uma lógica de parceria universidade para um determinado foco, né? E eu penso que tá bem, né? Vamos embarcar nesse, é o navio que a gente tem, vamos embarcar nesse navio, porque o conceito está correto, né? Ou seja, o conceito de nossa intensidade tecnológica da indústria brasileira precisa ser elevada urgentemente. E nós só vamos fazer isso com as universidades. Aliás, isso é outro problema estrutural da economia brasileira. É que a gente olha a síntese de indicadores sociais do IBGE 2019, vê lá proporção de profissionais com ensino superior na indústria, a gente chora, né? Que é muito baixa. É claro que isso é um fator de perda de competitividade, porque vai rebaixar a capacidade de inovação. Na verdade, é baixa em todos, fazendo uma trajetória de elevar a quantidade de pessoas com nível superior, para elevar a nossa capacidade da atividade econômica também, de navegar melhor. Isso é revertido, né? É revertido subitamente, é outro tiro no pé, né? Além da total que virou proibida, ou sobre investimento público que virou rebaixador de PIB, né? É tudo para chorar, mas enfim, nós temos que não seguir adiante e brigar por uma trajetória de desenvolvimento virtuosa, seja em Aracaju, Sergipe, São Caetano, São Paulo, Brasil, planeta, né? É disso que se trata, tirar as pessoas da linha de miséria e seguir adiante, né? Então, tem uma questão aí de elevação da qualidade de vida, mais desse processo conectar a gente conectar com
conectar, já trajetória de desenvolvimento industrial precisa significar trajetória de desenvolvimento social também, né? Certo. Adriana, só para fechar aqui o que você estava falando da reinvenção, né, que as empresas têm capacidade de reinventar, elas não só vão ter que ter essa capacidade de reinventar, como é uma questão de sobrevivência, né? Numa palestra anterior, Luciane, algo interessante foi colocado, que quando iniciaram as fintechs, né, na área financeira, etc., realmente causou um certo temor nos bancos físicos, nas grandes corporações financeiras. Só que isso se demonstrou fragilizado ao longo do tempo, porque é um público diferente, lógico, balançou um pouco, mas nada temeroso. Só que hoje existe um movimento, por exemplo, de a Google criar um banco virtual, né? E isso está criando, por exemplo, necessidade de reinvenção e pavor nos bancos, porque a Google hoje ela tem todo mundo. O Facebook tem todos os dados de todo mundo. Então, eles passam a ser uma ameaça monstruosa, sem sombra de dúvidas, para essas instituições. Se você for olhar, por exemplo, a quantidade de transações financeiras, transações comerciais do dia a dia, né, a população chinesa faz com a plataforma WeChat deles, um negócio gigantesco, né? E que é uma substituição de moeda, de papel moeda, inclusive, né, do próprio papel moeda físico. Aí você vai na outra linha, né? Vamos na outra linha fazer a conexão com a indústria 4.0. Aí você solta um benefício emergencial para a população em situação de rua, inclusive, R$600, espera que a pessoa tenha um smartphone para fazer o cadastro. Quer dizer, não dá, né? Você precisa estar ancorado na realidade. Isso vale para a indústria também, claro, né? Ou seja, nós temos que ter uma trajetória de transformação virtuosa da indústria, mas reconhecendo as suas fragilidades, né? Porque senão a gente vai estar criando uma coisa fora de contexto da realidade. Pessoal, a gente já avançou bastante na hora. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Acho que ficou claro a minha escolha pessoal de orientação do professor Bresciani, tanto do meu mestrado como doutorado, né? Ficou, acho que, claro os motivos, né? Ficaram claros os motivos. Então, professor, agradeço mais uma vez. Na realidade, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas batendo esse papo, que é sempre bastante interessante. Os nossos bate-papos sempre são cortados por momentos de trabalhar, senão a gente fica a tarde toda batendo papo, né? Sim. Então, professor, agradeço imensamente. Eu estaria aí agora no mês de março para a gente fazer aquele almoço que a gente sempre se encontra para bater aquele papo, mas infelizmente tive que devolver minha passagem porque por causa da pandemia, né? Sim. E mais em breve tudo isso vai passar e as coisas voltam ao normal, né? Com certeza. Isso, então, agradeço em nome da Universidade Federal de Sergipe, coloco a Universidade Federal de Sergipe à disposição de possíveis parcerias, de possíveis colaborações, que a gente sabe o nível de conhecimento que ambas universidades que você está inserido aí, tanto a FGV como o USCS, tá? Podem ajudar a gente aí muita coisa, a gente é bastante, ainda a gente tem muito a aprender, né? E essas universidades podem se trazer bastante conhecimento e, ao mesmo tempo, da Universidade Federal, Departamento de Administração, né? E deixamos também o nossos mestrados, aí, mestrado profissional, mestrado acadêmico, para que a gente possa exercer pesquisas e tantos aqui falou assim, eu quero a orientação do professor Bresciani. Tá bom, a gente conversa com ele, vai ser muito bem orientado. Certo. Então, eu peço para que você faça o encerramento aí, tá? Sim. E agradeço imensamente, espero que isso se repita a outros momentos, porque esse aprendizado eu acho que foi
grandioso para todos nós aqui. Eu que agradeço mais uma vez, professor Marcos Zambanini, né? É muita honra e muito orgulho, na verdade, também acompanhar a sua trajetória. Então, agradeço a você e a Rosângela, todos, a equipe da Universidade Federal de Sergipe, pela oportunidade, me coloco à disposição, agradeço as manifestações todas aqui no bate-papo, vieram as perguntas, os comentários, as sugestões de leitura, certo? Agradeço a todos os presentes e todas as pessoas presentes. Fico à disposição, você tem o meu contato e tudo mais, né? Acho que eu queria acrescentar uma questão. Eu sou apaixonado pela região Nordeste, então fiquei extremamente feliz com o convite e você enviou para estar discutindo esse tema bem específico da região Nordeste, de um estado da região Nordeste, e me fazer pensar além daquilo que é a minha própria realidade aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, isso para mim é muito prazeroso, apesar de desafiante, né? Desafiante, porque a situação é, de fato, bastante crítica, mas eu acho que todos nós que estamos aqui nessa sala, nesse momento, ligados, né, por essa plataforma, as pessoas que estão aqui falando na minha lateral, eu e você, as pessoas que organizaram isso, temos uma responsabilidade muito grande de encontrar soluções, tá certo? Cada um no seu lugar, obviamente, cada um com a sua própria capacidade e com a capacidade que vá construindo ao longo da sua trajetória acadêmica ou profissional também, mas a gente tem, né, um papel dentro da sociedade que é um papel de, nesse exato momento, né, de, enfim, preservar o máximo possível de pessoas e de empresas e de empregos, né, e na saída disso encontrar um caminho que seja o caminho mais virtuoso possível para que os nossos filhos, filhas, netos e netas, né, também encontrem um Brasil, um Sergipe, um Nordeste, um São Paulo melhor do que hoje, né, com certeza. Então, acho que é isso que eu queria deixar no final. Fico à disposição, certo? Liguem sempre, né? E muitíssimo obrigado a todos e todas vocês. Muito bem, pessoal. Mais uma vez agradeço ao professor. Muito obrigado por ter ficado aí firmes e fortes. Aí a gente chegou no máximo de 60 pessoas na sala, agora a gente tem 57, então a evasão foi praticamente nula, né? Teve pouquíssima saída de gente aqui. A Rosângela está querendo falar aqui, se despedir do professor também. Obrigado aí, pessoal, obrigado pela colaboração, pelas sugestões de leitura aqui, que foram bastante interessantes, e Rosângela pode fazer o seu tchau para o professor Bresciani também. Obrigada, professor Bresciani, pela sua contribuição sempre muito rica, aqui conosco, e Thaís, e eu, e aos alunos que aqui também, aqui no chat. Obrigado, Rosângela. Se cuidem aí, todo mundo. O senhor isso aí. Também, para essa família. Para vocês também. Manda um beijão pro pequeno palmeirense aí, para a esposa, e vamos lá. Pessoal, obrigado. Aí não tem palmeirense, né? Não. Pessoal, muito obrigado. Peço aí que Júlia, não sei quem que está aí, quem está como moderadora principal aí, se é Júlia, acho que é Júlia, né? Pode encerrar a sala. Muito obrigado, Bresciani, obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos. Valeu.